E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere a colisão elástica entre duas partículas de massas m1 e m2 que se movem em uma dimensão. Item A. Verifique, a partir das expressões ilustradas no quadro, que a velocidade do centro de massa se conserva na colisão. Para resolver o exercício, eu vou começar equacionando a velocidade do centro de massa depois da colisão. E a partir daí, eu consigo comprovar naturalmente que a velocidade do centro de massa depois da colisão é igual à velocidade do centro de massa antes da colisão e, portanto, ela se conserva. Conforme vimos anteriormente, a velocidade do centro de massa, neste caso depois da colisão, é igual a m1 vezes a velocidade final da partícula 1 mais m2 vezes a velocidade final da partícula 2, tudo isso sobre m1 mais m2. Agora eu vou levar estes dois resultados nessa expressão e com isso a gente obtém que a velocidade do centro de massa depois da colisão é igual. Então aqui nós temos m1 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade final da partícula 1. A velocidade final da partícula 1 aqui se encontra. Portanto, nós temos m1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Muito bem. Mais, agora nós temos 2m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade inicial da partícula 2. Muito bem? Esse é o primeiro termo. Observe que eu efetuei até aqui o seguinte cálculo: m1 vezes vf1 sobre m1 mais m2. Agora, nós temos mais m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade final da partícula 2, que aqui se encontra. Então, nós temos 2m1 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade inicial da partícula 1, menos m1 menos m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade inicial da partícula 2. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Agora, a partir dela, eu preciso mostrar que a velocidade do centro de massa depois da colisão é igual à velocidade do centro de massa antes da colisão. Para fazer isso, eu vou realizar a seguinte operação. Observe o quadro. Neste termo, observe que nós temos aqui a velocidade inicial da partícula 1 e aqui também a velocidade inicial da partícula 1. Eu vou colocar em evidência m1, que multiplica vi1 sobre m1 mais m2. E eu vou fazer isso nesses dois termos. Portanto, nós temos m1, que multiplica a velocidade inicial da partícula 1 sobre m1 mais m2, e este termo multiplica m1 menos m2
sobre M1 mais M2. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo? Perfeito. Agora, eu vou fazer a mesma operação aqui, neste termo. Eu coloco em evidência M1, V inicial 1 sobre M1 mais M2, e isso vai multiplicar 2M2, portanto, mais 2M2 sobre M1 mais M2. Observe o termo obtido entre colchetes. Pelo mesmo raciocínio, agora eu vou fazer o seguinte. Este termo possui V e 2, este termo possui V e 2, portanto, eu vou colocar em evidência M2, V e 2 sobre M1 mais M2. Portanto, a gente obtém M2 que multiplica V e 2 sobre M1 mais M2. E isso multiplica, então vamos lá. Agora eu tenho 2M1 sobre M1 mais M2. 2M1 sobre M1 mais M2. Vamos ver se eu não esqueci de nenhum termo. Portanto, M2, V e 2 sobre a soma. 2M1 sobre M1 mais M2, muito bem. Agora, pelo mesmo raciocínio, eu coloco este termo em evidência. M2, V e 2 sobre M1 mais M2. Isso multiplica este termo. Então, agora nós temos menos M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado, os termos que eu coloquei em evidência. Bom, agora eu vou resolver a soma que aparece entre colchetes. Sendo assim, a gente obtém velocidade do centro de massa depois da colisão, é M1 V inicial 1 sobre M1 mais M2, que multiplica. Então, observe o seguinte, este termo é exatamente igual a 1. Por quê? Nós temos M1 mais M2 no denominador, então M1 mais M2 no denominador, e no numerador aparece M1 menos M2 mais 2M2, e portanto M1 mais M2. Logo, esse termo é igual a 1, mais, aqui eu tenho M2 V e 2 sobre M1 mais M2, tudo isso multiplicando. No denominador, nós temos M1 mais M2. Agora, observe o numerador. 2M1 menos M1, M1. Menos vezes menos M2 mais M2. Consequentemente, se esse termo é igual a 1 e esse termo também é igual a 1, vemos que a velocidade do centro de massa depois da colisão é justamente igual à velocidade do centro de massa antes da colisão, pois essa soma nos dá M1, V inicial 1, mais M2, V inicial 2, sobre M1, mais M2. Consequentemente, eu consigo demonstrar que a velocidade do centro de massa depois da colisão é justamente igual à velocidade do centro de massa antes da colisão. Observe no quadro mais uma vez o resultado obtido e o cálculo realizado. Vamos agora para o item B. Para resolvê-lo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, o item B, portanto, diz o seguinte: calcule as velocidades iniciais das duas partículas em relação ao centro de massa, exprimindo-as em função da velocidade relativa inicial da partícula 2 em relação à partícula 1
e da massa total emissão dada por M1 mais M2. Qual é a relação entre as velocidades relativas? Para resolver o item B, eu vou começar calculando a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa e, na sequência, a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa, para que eu possa estabelecer uma relação entre a velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa e a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Então vamos lá. Começando com a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. Essa velocidade é dada pela velocidade inicial da partícula 1 menos a velocidade do centro de massa, que, conforme vimos há pouco, se conserva. Sendo assim, eu já posso substituir a velocidade do centro de massa por M1, V inicial 1, mais M2, V inicial 2, tudo sobre M1 mais M2. Consequentemente, nós vamos obter no numerador M1, V inicial 1, mais M2, V inicial 2, menos, agora o sinal negativo faz a distributiva, menos M1, V inicial 1, menos M2, V inicial 2, tudo isso dividido por M1 mais M2, ou seja, M grande. Agora, eu vou simplificar esse produto, logo, a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual. Então vamos lá. Agora nós temos aqui aparece a velocidade inicial da partícula 1. Muito bem? Portanto, agora nós temos M2 em evidência, que multiplica a velocidade inicial da partícula 1 menos a velocidade inicial da partícula 2, tudo isso sobre M grande. Logo, a gente obtém o seguinte resultado. Perceba que a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório da partícula 2 em relação à partícula 1 é a velocidade inicial da partícula 2 menos a velocidade inicial da partícula 1. Note que essa diferença é justamente o negativo da velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Logo, eu posso escrever que a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual ao negativo de M2 sobre M grande, que multiplica a velocidade relativa inicial. Muito bem? Então observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Eu vou agora repetir o mesmo raciocínio para a velocidade inicial da partícula 2, no referencial do centro de massa. Então vamos lá. Velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual à velocidade inicial da partícula 2 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa que aqui se encontra. Então, M1, V inicial 1, mais M2, V inicial 2, tudo isso sobre M1 mais M2. Logo, a gente vai obter M1, V inicial 2, mais M2, V inicial 2, agora o sinal negativo fazendo a distributiva,
menos M1 V inicial 1 menos M2 V inicial 2. Tudo isso sobre M1 mais M2, ou seja, M grande. Agora, eu vou simplificar o produto M2, V e 2. Consequentemente, a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual, colocando M1 em evidência, M1 que multiplica V e 2 menos V e 1 sobre M grande. Agora observe que VI2 menos VI1 é a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Logo, a velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual a M1 sobre M grande, que multiplica a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Observe no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora, ainda no item B, determinar a relação entre a velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa e a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Então vamos lá. Para calcular essa velocidade relativa, eu vou recorrer às expressões obtidas. Portanto, a velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa é igual à velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa menos a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. VI2 no referencial do centro de massa aqui se encontra. Então eu tenho M1 sobre M grande VRI, muito bem, menos essa expressão. Observe o quadro. Pela regra de sinal, a gente obtém uma soma. Portanto, M2 sobre M grande VR inicial. Logo, colocando VR inicial em evidência, você vai obter M1 mais M2 sobre M grande, ou seja, M grande sobre M grande, que é igual a 1. Logo, a velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa é igual à velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e o cálculo realizado até aqui. Para resolver o item C, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, o item C, portanto, diz o seguinte: faça o mesmo para as velocidades finais em relação ao centro de massa, com o auxílio dessas duas expressões, e na sequência, qual é a relação entre as velocidades relativas finais no referencial do laboratório e no referencial do centro de massa, e qual é a relação entre as velocidades relativas antes e depois da colisão no referencial do centro de massa. Bom, para resolver o item C, eu vou começar calculando essa velocidade. Sendo assim, a gente obtém que a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual à velocidade final da partícula 1 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa. Recorrendo, portanto, a essa expressão, a gente obtém M1 V inicial 1 menos M2 V inicial 1, já estou fazendo a distributiva, já que o denominador é comum, mais 2M2 V inicial 2, tudo isso sobre M1 mais M2. Agora, a velocidade do centro de massa, ela é M1
VI1 mais M2 VI2 sobre M1 mais M2. Lembre-se que ela se conserva conforme vimos no item A. Portanto, eu vou fazer essa expressão menos essa expressão. O denominador é comum, portanto, eu vou fazer a distributiva com um sinal negativo. Logo, a gente tem menos M1 VI1 menos M2 VI2. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado. Bom, agora eu vou simplificar M1 VI1 e com isso a gente obtém que a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa é igual 2m2 VI2 menos m2 VI2 nos dá m2 VI2. Tudo isso menos m2 VI1. Portanto, eu posso colocar m2 em evidência e ele vai multiplicar VI2 menos VI1 dividido por m1 mais m2, ou seja, dividido por m grande. Agora, a velocidade inicial da partícula 2 menos a velocidade inicial da partícula 1, ambas no referencial do laboratório, é igual à velocidade relativa inicial no referencial do laboratório, que é igual à velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa. Sendo assim, eu posso escrever que a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa é m2 sobre m grande, que multiplica a velocidade relativa inicial. E agora note o seguinte, m2 sobre m grande vezes VRI é igual ao negativo da velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. Logo, eu posso concluir que, no referencial do centro de massa, a partícula mantém a mesma velocidade em módulo, a partícula 1 mantém a mesma velocidade em módulo e apenas inverte o sentido. Muito bem? Vamos agora desenvolver o mesmo raciocínio para essa velocidade. Portanto, a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual. Vamos no rascunho. A velocidade final da partícula 2 no referencial do laboratório menos a velocidade do centro de massa, que se conserva, eu reforço, conforme vimos no item A. Portanto, VF2 aqui se encontra. O denominador é comum, logo eu já faço a distributiva no numerador. Então, 2m1 V inicial 1. Aqui eu vou obter menos m1 V inicial 2, menos m1 V inicial 2, agora mais m2 V inicial 2. Tudo isso sobre m1 mais m2. Agora, essa fração menos a velocidade do centro de massa, que é m1 V inicial 1, mais m2 V inicial 2 sobre m1 mais m2. O denominador é comum, portanto, o sinal de menos faz a distributiva no numerador. Então, menos m1 V inicial 1 menos m2 V inicial 2. Tudo isso sobre m1 mais m2. Observe no quadro mais uma vez a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Bom, eu consigo agora simplificar m2 VI2, logo, a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa é, eu tenho aqui 2m1 V inicial 1 menos m1 V inicial 1. Portanto, a gente obtém m1 V inicial 1 menos m1 V inicial 2. Logo, m1 que multiplica V inicial 1 menos V inicial 2 sobre m1 mais m2, que é justamente m grande. Logo, a velocidade final
da partícula 2 no referencial do centro de massa é igual. Observe que VI1 menos VI2 corresponde ao negativo da velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. Eu reforço que é igual à velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa. Portanto, a gente obtém menos M1 sobre M grande vezes a velocidade relativa inicial no referencial do laboratório. E note o seguinte, menos M1 sobre M grande VRI corresponde ao negativo da velocidade inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa. Logo, de maneira análoga, vemos que no referencial do centro de massa, a partícula 2 mantém a mesma velocidade em módulo, invertendo apenas o seu sentido, conforme ilustra a igualdade. Observe mais uma vez os dois resultados obtidos, o pequeno cálculo realizado. A partir de agora, eu vou em busca dessa relação. Sendo assim, eu posso escrever que a velocidade relativa final, ou seja, depois da colisão no referencial do centro de massa, é igual à velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa, menos a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa. Essa velocidade, conforme vimos há pouco, é dada pela velocidade final da partícula 2 no referencial do laboratório, menos a velocidade do centro de massa. Menos essa velocidade final é dada pela velocidade final da partícula 1 no referencial do laboratório, menos a velocidade do centro de massa. Muito bem. A velocidade do centro de massa se conserva, portanto, ao efetuar o cálculo, eu vou simplificar a velocidade do centro de massa. E com isso a gente obtém VF2 no referencial do laboratório, menos VF1 no referencial do laboratório. Logo, eu posso escrever que a velocidade relativa depois da colisão, ou seja, no final, no referencial do centro de massa, é igual à velocidade relativa final, ou seja, depois da colisão, no referencial do laboratório, conforme ilustrado na igualdade. Muito bem? Enfim, vamos obter a relação entre as velocidades relativas antes e depois da colisão no referencial do centro de massa. Então vamos lá. Eu vou começar mais uma vez escrevendo que a velocidade relativa depois da colisão no referencial do centro de massa é igual à velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa menos a velocidade final da partícula 1 no referencial do centro de massa. Agora note o seguinte, VF2 no referencial do centro de massa corresponde a menos V inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa e VF1 no referencial do centro de massa aqui se encontra. Aplicando a regrinha de sinal, a gente obtém mais a velocidade inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. Consequentemente, a velocidade relativa depois da colisão, ou seja, no final, no referencial do centro de massa, observe essa subtração, é igual ao negativo da velocidade relativa inicial no referencial do centro de massa. Então, observe mais uma vez no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item D.
O item D diz o seguinte: interprete os resultados de A a C, descrevendo como ocorre a colisão, vista do referencial do centro de massa. Vamos começar analisando essas duas expressões. Note o seguinte: se você multiplicar VI1 por M1, você vai obter o momento linear inicial da partícula 1 no referencial do centro de massa. Se você multiplicar VI2 por M2, você vai obter o momento linear inicial da partícula 2 no referencial do centro de massa. Analisando essas duas expressões, você conclui facilmente que, antes da colisão, ou seja, no início, as partículas estão se aproximando uma da outra com momentos iguais e opostos. Agora, depois da colisão, ou seja, na situação final, observe atentamente essas duas expressões, cada partícula simplesmente inverte o sentido de seu movimento, mantendo o mesmo módulo do momento linear que havia no início. Muito bem? Observe uma última vez no quadro os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.